Salve, salve, galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Maravilha! Inclusive, eu gostaria de aproveitar o momento para lembrar que na semana que vem, a partir do dia 22 de agosto, nós iniciaremos a Semana do Português, um evento gratuito, online, maravilhoso, que mudou a vida de muita gente. Tá? Então não percam essa oportunidade. É gratuito, basta você se inscrever em portuguesparaconcursos.com ou portuguesparaconcursos.com.br. Português sem acento, tudo junto, português para concurso, tudo junto. Beleza, pessoal? Vamos lá, maravilha. Vamos falar então sobre a banca IDH Tech, é uma banca que faz concursos para o Nordeste. Uma galera lá grande me pediu para falar sobre essa banca e estou aqui com o maior prazer fazendo esse trabalho, até porque quem me conhece sabe muito bem, eu adoro o Nordeste. Eu sou muito mais chegado a um sol, a uma praia, do que a uma montanha. Com todo respeito à montanha, ao frio, mas o que eu gosto mesmo é de sol, praia e calor. E cerveja, óbvio. Então, é uma banca que trabalha fazendo provas em Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba e assim vai. Vamos lá, pessoal. Quais são os assuntos? Interpretação de textos. Questões muito simples, muito simples. Às vezes trabalho com textos literários, mas assim não são questões difíceis, é só ler com atenção. Muita questão envolvendo identificação de frase certa e frase errada, com pontuação, tá? Como flexão verbal, crase, regência, concordância. Não está aqui, mas se aparecer isso tudo, não encontrei nenhuma questão, mas eu não deixaria de estudar a colocação pronominal, porque se eles pedem toda a parte de identificação de frase certa e frase errada, tá? Certamente colocação pronominal seria um dos assuntos que eles gostariam de cobrar, também para identificar se o emprego do pronome está correto ou incorreto. Então, embora eu não tenha encontrado, eu acho importante que vocês leiam. Ortografia, aparece aqui ortografia, sobretudo a parte de regras de acentuação. Certo? Questões de morfossintaxe, muita questão envolvendo, sobretudo, classificação de orações, funções sintáticas, tá? Eles gostam muito. Identificar o tipo de verbo, qual é a transitividade do verbo, porque qual é o tipo de complemento, se o complemento é um objeto direto, um objeto indireto. Tá? Então, para ser mais sincero, eles gostam mais de trabalhar com a parte de sintaxe, com as funções sintáticas e a classificação de orações do que a parte de morfologia, que são as classes gramaticais. Questões de conectores também eles cobram muito, figuras de linguagem, enfim. Então são esses os temas prediletos deles. Tá? Então vamos para a correção das questões que vocês vão ver, tá, o perfil da banca. A parte de verbos, por exemplo, vocês vão ver que o que eles gostam de cobrar mais é a parte de identificação do tempo verbal. Enfim, vamos lá. Como dissemos no mês anterior, a generosidade é o nosso motor. A pontuação atende à norma culta da mesma forma que no enunciado. Bom, vamos lá. Letra A. Desigualdade faz muitas pessoas passarem. Muitas pessoas é sujeito do verbo passar. Eu não posso ter uma vírgula separando sujeito de verbo. Bom, letra B. Nas atuais circunstâncias, aqui eu tenho uma vírgula facultativa. Certo? Eu tenho um adjunto adverbial antecipado. Como é um adjunto adverbial com apenas 3 palavras, é um adjunto adverbial de corpo pequeno, tá? Eu posso não usar a vírgula. Ah, Rosentão, então aqui tá, se você não usar a vírgula está errado? Não, não está errado. A frase original estava correta, como também estaria correta com a presença da vírgula. O erro que ocorre na letra B é na sequência. A solidariedade é uma ação necessária, é um verbo de ligação. O complemento dele é o predicativo. Certo? Não pode haver vírgula entre verbo e complemento. Né? Sendo o verbo de ligação, esta vírgula aqui é totalmente inadequada, separando o verbo de ligação do complemento, que é o predicativo do sujeito. Então, aqui que está o erro. Letra C. Embora o Brasil seja rico em produção de alimentos, eu tenho aqui uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Onde eu tenho uma oração subordinada, eu tenho uma oração principal. Gente, sempre que a oração subordinada vier antes da principal, o emprego da vírgula é obrigatório. Perfeito, é essa a resposta.
Já que há um encontro, já que há um recorde, aliás, não é recorde não, hein, pessoal, é recorde. Se fosse recorde, seria proparoxítono, seria com acento. Na realidade, a sílaba tônica é cor. Eu tenho uma vírgula entre o verbo e o objeto direto. Você não pode ter uma vírgula separando o verbo de objeto direto. Isso é um erro crasso. É preciso garantir a refeição de 33 milhões. Gente, eu tenho a preposição de fazendo a ligação entre refeição e 33 milhões. Essa vírgula aqui é totalmente absurda. Vamos lá, questão número 2. No trecho, a desesperança sonda e podemos acreditar que o pouco não é suficiente, mas não é verdade que cada ajuda importa. O conectivo em destaque estabelece função semântica de... Gente, a construção mais é sinônima de porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Isso é que são conectores adversativos, estabelece ideia de adversidade, de ressalva, de contraposição, de contraste, de oposição. É uma conjunção adversativa. Tá? Adversidade, oposição, são elementos que entram em contraposição, em contraste, em oposição. Beleza? Maravilha! Questão número 3. Olha só, porque eu falei sobre questão de sintaxe. Aqui ele está pedindo... Aqui não tem o mesmo tipo de complemento. Então você tem que identificar se o verbo é transitivo direto ou indireto, ou se você tem que identificar quem é o complemento do verbo. Se é um verbo de ligação, se é um predicativo sujeito, se é um objeto direto, se é um objeto indireto, enfim. Então, afeta hoje 61 milhões. O que afeta alguma coisa. 61 milhões é objeto direto. O verbo afetar é um verbo transitivo direto. Ou seja, o complemento deste verbo é um objeto direto. É um objeto direto. Maravilha. Só que ele pede que não exige o mesmo complemento. Bom, vamos lá. Eu vou corrigir de trás para frente. Aqui a gente faz a esperança. Quem faz alguma coisa. A esperança complementa a ideia do verbo fazer sem preposição, objeto direto. Logo, o verbo fazer é transitivo direto. Agradecendo o almoço. Quem agradece, agradece alguma coisa. O almoço complementa a ideia do verbo agradecer, completou a ideia de verbo, objeto, sem preposição, objeto direto, logo o verbo é transitivo direto. Uma pessoa tem dificuldade. Quem tem alguma coisa. Dificuldade é objeto direto. O verbo ter é verbo transitivo direto. A gente vê a alegria do Paulinho. Quem vê alguma coisa. A alegria, tá? A palavra alegria, que é o núcleo que está completando a ideia do verbo ver, que vem antecedido apenas do artigo e não de preposição, esse A é artigo. Isso aqui também é objeto direto. O verbo ver é transitivo direto. Bom, só pode ser a letra A a resposta. E acredita no ser humano. Quem acredita, acredita em alguém. O que é no, gente? No é a soma da preposição em com o artigo o. O verbo acreditar é um verbo transitivo indireto regendo a preposição em. Então, o complemento deste verbo não é um objeto direto. Ele pede exatamente que não exige o mesmo tipo de complemento. Não, o complemento desse verbo é um objeto indireto, que complementa a ideia do verbo, completou a ideia de verbo, objeto, completou a ideia de verbo com preposição, objeto indireto. Maravilha. Questão número 4 é uma questão de sinonímia, uma questão de identificação de significado da palavra em conformidade com o contexto. Só que ele pede que altera o sentido. Então ele vai dar 4 opções, vai dar 4 alternativas e que ele conserva o sentido em conformidade com o texto. A gente ouve o relato emocionante, aquilo que nos emociona, aquilo que nos comove. Emocionante e comovente estão no mesmo campo semântico. Então isso aqui está legal. Essas são informações chocantes, aquilo que nos chocam, que nos deixam chocados, que nos deixam perturbados diante de uma situação perturbadora. Perfeito. Aqui a gente faz a esperança renascer. Se ela renasceu é porque por um momento ela deixou de existir. Então ela voltou a existir. Gente, arrefecer é diminuir, é minguar. Então o sentido é completamente diferente. Aqui altera completamente o sentido. Não há idealizações iludidas
Vem cá, se alguém me ilude, é porque alguém me ludibria. Ludibriar significa exatamente isso. Iludir, mentir para atingir um determinado fim. Então, são idealizações ludibriadas, sim. Estima-se que, tá? Estima-se significa a mesma coisa que calcula-se, que precisa-se. Existe o verbo precisar no sentido de necessitar, que é transitivo indireto regendo a preposição de. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Mas nós temos também o verbo precisar nesse sentido de estimar, de calcular. Eu precisei a quantia, que aí é transitivo direto. Você vê que vem sem a preposição de. Quer dizer, eu estimei a quantia, eu calculei a quantia. Dá essa ideia de precisão, de exatidão. Maravilha. Então a única que altera é a letra C. As outras todas conservam o sentido original. Maravilha, minha galera. Vamos lá para a questão número 5, é uma questão de interpretação de textos. Vocês vejam, a questão não é difícil. Tá, o texto é relativamente grande, mas não é difícil. Olha lá. Tenho uma imensa admiração por eles, os escultores das palavras, os escritores, quem, com a arte sagrada de materializar a alma, enriquece as outras pessoas sem guardar nada para si. Então ele classifica, olha que bonito, né? O autor classifica os escritores como pessoas que enriquecem as outras pessoas só com as palavras, sem nada guardar para si. Com nossas palavras, podemos reivindicar outras relações, outros compromissos, outras soluções. Podemos aceitar acordos comerciais não tão bons. Então, com palavras, com nossas palavras, podemos reivindicar, solicitar, exigir, tá? Exigir soluções, compromissos. Enfim, podemos aceitar acordos. Podemos buscar mais investimentos, tá? Maiores investimentos solidários e menos rendimentos especulativos. Podemos oferecer mais diálogos e menos imposições pela força. Não quero conquistar com a força, não. Quero conquistar pelo diálogo. Podemos, sobretudo, não nos resignar. Quer dizer, quando você se resigna em relação a alguma coisa, é muito ruim você permitir deixar de lado uma coisa que você não acha justa. Então, você tem o poder da palavra, você tem o poder de reivindicar. E não de, poxa, o certo era isso, mas dane-se, não. Então, porque resignar-se é morrer um pouco, é não fazer uso da possibilidade de escolher, é aceitar o silêncio. A palavra, por sua vez, precede a ação. Olha que coisa interessante também que ele fala. Prepara o caminho, abre portas. Então, ele diz que a palavra vem antes da ação. Então, prepara o caminho, abre as portas. Hoje devemos mais que nunca usar a voz para romper grilhões. Ele fala que você tem que conquistar tudo com a palavra. Tenho uma profunda convicção de que quando falamos estamos modificando o mundo. Então, olha, na opinião desse autor, né, olha o poder que teria a palavra de modificar o mundo. As grandes transformações da nossa história foram anunciadas antes. É o que ele fala lá, como ele dá exemplo daquilo que ele já tinha falado antes. A palavra, por sua vez, precede a ação, prepara o caminho. Aí ele volta a falar sobre isso. As grandes transformações da nossa história sempre foram anunciadas antes. Então, antes de um homem chegar à Lua, ele falou que chegaria à Lua. Tá? Antes de um muro de Berlim cair, tá? Um homem, né, falou que isso, né, imaginou, falou que isso iria acontecer. Mesma coisa em relação ao apartheid na África do Sul, tá? E da mesma maneira, por meio da palavra, o sonho hoje, o ideal que esse autor tem na cabeça, né? O grande sonho dele é que por meio da palavra um dia acabe o terrorismo. Maravilha. Então, legal. Deu para entender bem o texto, né? Bom, vamos lá. Sobre o texto, é correto afirmar que, letra A, só a força tem regido todas as relações humanas. Não, muito pelo contrário. Ele defende o tempo todo o uso da palavra. Inclusive, ele diz, num determinado momento, que a palavra que o autor tem a profunda convicção de que quando falamos estamos modificando o mundo. Então, isso aqui contradiz plenamente o que está escrito no texto. Falar faz as coisas serem diferentes. Faz. Por isso os países evitam fechar contratos por esse meio. Não, muito pelo contrário que ele fala. Ele fala tanto que é importante falar que as coisas conseguem ser resolvidas por meio do diálogo.
Então, o trecho afirma que os contratos comerciais seriam menos benéficos se fossem frutos de uma conversa. Muito pelo contrário. Se fossem frutos de uma conversa, de um diálogo, eles seriam muito mais benéficos, obviamente. A força pode resolver, ajudar os problemas? Muito pelo contrário. O diálogo é sempre feito de diálogo, não a força. Você vê como é que a questão é simples, é muito simples. A letra E, os problemas do mundo devem ser resolvidos pelo poder da palavra. Isso está inclusive explícito no texto. O autor defende essa ideia, tem a profunda convicção de que quando falamos, estamos modificando o mundo. Então os problemas do mundo devem ser resolvidos pelo poder da palavra, pelo diálogo. É essa a resposta, evidentemente. Beleza? Maravilha. Questão número 6. A forma verbal ei. Gente, eu ei, tu ás, ele há. Nós somos, vós sois, eles são. Isso aqui é o presente do indicativo, né? Sem dúvida alguma, presente cativo. Então, o que eu falou, em relação à questão dos verbos, viu? O que eles gostam, você sabe identificar o tempo verbal. Você saber ter domínio de verbo é importante, porque eles perguntam. Vem cá, esse verbo tem que tempo? Maravilha. Vamos lá. Essa questão de crase, gente, ela é muito legal, ela é muito bem bolada. Porque ele trabalha o tempo inteiro com a questão do conceito da hora. Tá? E geralmente a hora tem crase. Eu chegarei às 2 horas da tarde. Tem crase. Só que o que é crase? É a soma da preposição a com o artigo a. Certo? Ou se for, chegarei a 1 hora da tarde, crase. Ou preposição a com o artigo as. Beleza? O artigo as. Então, esse aqui vai dar a com crase. Chegarei a 1 da manhã, a 1 da tarde. Isso aqui vai dar as com crase. Chegarei às 2 da manhã, às 2 da tarde. Porém, se vier uma outra preposição, essa outra preposição engole a preposição a. Então, uma preposição não permite a presença de outra. A única preposição que permite a presença de outra é uma exceção. É a preposição até. A preposição até permite a presença de outra. Não obriga, inclusive. Eu chegarei até às 14 horas. A crase é facultativa, porque a preposição até permite a presença de outra preposição. Tá? Então, chegarei até. O até já cumpre essa função de preposição. Aí eu tenho às 14 horas, às 14h15, às 14h27, para não ficar... Eu posso ter só o artigo, ou eu posso somar a preposição a com o artigo as. Ou seja, esse azinho aqui é opcional. Certo? Qual é a consequência disso? Eu posso usar só a preposição ou a preposição em artigo, mas isso com a preposição até. Com as demais preposições, você não pode usar o artigo, você não pode usar outra preposição. Então, a presença da preposição após, a presença da preposição para, vai inibir a presença de outra preposição. É o que acontece aqui, por exemplo, na letra A. Após as 2 horas, a preposição após não permite que haja outra preposição. Certo? Então não vai haver a crase, porque a crase é a soma do a mais a, ou do a mais as. Por isso que você não pode colocar o acento grave aqui. Agora, teve início às 16 horas. Esse aqui tinha que ter crase. Tá? É esse aqui que deveria ter sido empregado o acento grave indicativo de crase. Aqui já não. Beleza, esse aqui não. A resposta é a letra B de bola por causa desse primeiro caso. A letra C, os interessados devem fazer inscrições até as 11 horas e 59 minutos. Foi aquilo que eu falei para vocês. É esse caso aqui em que a crase é facultativa. Do jeito que está correto, como também estaria correto até as, porque é a única das preposições, a preposição até, que permite a presença de outra preposição. É muito raro uma preposição permitir a presença de outra. O até permite. Olha lá, entre outra preposição, a preposição entre, tá? Não permite a presença de outra preposição. Por isso que o entre aqui rege esses dois as, entre um horário e outro. Tanto é que se eu falasse entre um horário e outro, você falaria entre a um horário e a outro? Não, entre um horário e outro. Você vê que a preposição entre não vai permitir a presença de outra preposição. E a mesma coisa acontece aqui na letra E. A preposição para não permite que haja outra preposição. Não permite que haja outra preposição. Inibe a presença de outra preposição. Por isso que esse as aqui não precisa vir com crase. Beleza? E os demais casos, a parte noturna
essa parte noturna é sujeito, é a mais interessante. Se fosse em vez de a parte noturna, se fosse o horário noturno é o mais interessante, você vê que não tem crase, não passa de A para AL, pois é nela que as medalhas, pois é nela que os ganhos estarão em jogo, que os resultados estarão em jogo, e assim vai. Então só tem um artigo. Maravilha. Questão número 8 é uma questão de regras de acentuação. Tá? Amazônia, África e Atlântica são acentuadas como todos os proparoxítonos devem ser. África e Atlântico são proparoxítonos. A Amazônia está na regra dos paroxítonos terminados em ditongos crescentes. Ou você pode considerar isso aqui um hiato, um proparoxítono eventual. Cara, eu marcaria o seguinte, se eu fizesse essa prova aqui, eu botaria uma setinha. Se aparecer uma outra opção certa, eu marco a outra opção. Mas se não aparecer, eu marco essa aqui, porque África e Atlântico são proparoxítonos. Os paroxítonos terminados em ditongos crescentes, eles também podem ser considerados proparoxítonos. Preferencialmente são paroxítonos terminados em ditongos crescentes. Eles são chamados de paroxítonos eventuais. Perdão, de proparoxítonos eventuais. Tá? Então eu botaria uma setinha. Fósseis, no singular não é acentuado. Não, fóssil, o singular é fóssil, paroxítono terminado em L. É acentuado sim. Então a letra B dança. Mistério e ciência são acentuadas pela mesma regra. Aí é indiscutível. Aqui é indiscutível. Mistério e ciência são duas palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente. É o mesmo caso de Amazônia, inclusive. Mistério e ciência caem exatamente no mesmo caso de Amazônia. Paroxítono terminado em ditongo crescente. Já a resposta. Então, olha lá, o que eles consideram? Eles consideram a possibilidade de Amazônia ser proparoxítono por essa questão? Claramente que não. Qual é o entendimento dessa banca? Que a Amazônia só poderia ser paroxítono terminado em ditongo, nunca proparoxítono eventual. Tectônicas é proparoxítono e não paroxítono. E a Amazônia tem acento opcional? Não, o acento não é opcional. O paroxítono terminado em ditongo tem que vir com acento. Sendo paroxítono terminado em ditongo ou proparoxítono eventual, é acentuado de qualquer maneira. Então a resposta é a letra C. Mas por essa questão você vê entendimento. Eles não consideram a possibilidade do proparoxítono eventual. Só como paroxítono terminado mesmo. Só com paroxítono terminado em ditongo. Maravilha. Vamos lá, questão número 9. Analise enunciados a seguir em relação às regras de regência verbal. Então ele pede que as regras foram respeitadas. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, da qual não devemos assistir. Gente, é o verbo assistir no sentido de ver, de presenciar. Nesse caso ele é verbo transitivo indireto, regendo a preposição a. Então a preposição tem que ser a preposição a e não a preposição de. Da qual é de mais a qual. Isso aqui está errado. Teria que ser a, vou botar em cima, a mais a qual. A mais a qual vai dar o quê? A qual com crase. Então, o certo seria a qual com crase, e não da qual. O verbo assistir não pede a preposição de. O verbo assistir pede a preposição a. Tá? Letra B. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, a qual nenhuma parcela da sociedade pode admitir. Quem admite alguma coisa. O verbo admitir é verbo transitivo direto. Se o verbo é transitivo direto, não pede preposição. Então, o emprego de a qual sem nada, sem crase, porque a crase significaria que teria preposição a mais o artigo, preposição a mais a qual. Então, a qual é um pronome relativo. Esse a faz parte, é parte integrante do pronome relativo. Se eu tivesse da qual, seria preposição de com a qual. Se eu tivesse na qual, preposição em com a qual. Mas se o a qual está sozinho, sem crase, sem na, tá? Só o a qual, é porque ele veio sem preposição. É essa a resposta. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante, a qual não concordam os trabalhadores. Quem concorda com alguma coisa. Opa, então o certo seria com a qual. Está faltando a preposição com.
A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante na qual os trabalhadores não devem se sujeitar. Quem se sujeita, sujeita a alguma coisa. Na é preposição em mais a qual. Mas espera lá. O verbo não está pedindo a preposição em. Esse verbo pede a preposição a. Então, a mais a qual vai dar novamente a qual com crase. Então, o certo seria a qual com crase. A escravidão no Brasil é uma realidade preocupante da qual ele novamente usa da qual, preposição de. Só que quem se opõe a alguma coisa. Os direitos humanos se opõem a alguma coisa. Então, novamente, teria que ser a mais a qual. A mais a qual. Nós temos, então, a qual com crase. Então, o certo seria a qual com crase. Isso é questão de regência, né, misturando com o emprego do pronome relativo. Questão muito bacana, muito bonita, muito bem feita. Por fim, questão número 10. Vamos lá. Encontra-se em pleno acordo com as normas de concordância verbal o seguinte enunciado. Vamos lá. É preciso isso. Isso é preciso. O sujeito de é preciso é oracional. Então, o emprego da terceira do singular está perfeito. Que o governo, diante dos altos índices de câncer de mama no Brasil, que o governo fomente. Ou seja, o sujeito do verbo fomentar é o governo. O governo está no singular. Fomente está no singular. Perfeito, já chegamos à resposta. Beleza? Fomente, aí não temos mais verbos, então não pode ter erro de concordância verbal. O governo fomente de maneira intensa as pesquisas científicas para a cura do câncer. Pum, acabou. Letra B. No momento, as campanhas cumprem, perfeito, cumprem está no plural concordando com campanhas, um papel fundamental para a acessibilidade de informações sobre o câncer. Doença que infelizmente registram, não, é a doença, essa doença registra números alarmantes. Doença a qual, na realidade, o sujeito do verbo registrar é esse pronome relativo que por sua vez, se refere à doença. Essa doença, o câncer, essa doença registra números alarmantes. Então, o verbo tinha que estar no singular, concordando com o que por sua vez tem como antecedente a palavra doença. As vítimas com câncer, relata veementemente pesquisadores e psicólogos. Gente, pesquisadores e psicólogos relatam veementemente. O sujeito do verbo relatar é pesquisadores e psicólogos. Ah, Rosentão, mas quando o verbo vem antes do sujeito, ele não pode concordar com o mais próximo? Pode. Só que pesquisadores, que é o mais próximo, também está no plural. Então, ele concordando com o mais próximo vai ter que estar no plural. Então, esses pesquisadores e psicólogos relatam alguma coisa. Tá? Você pode concordar por soma ou atrativamente, mas nesse caso, particularmente, os dois vão levar para o plural. É óbvio. Por quê? Porque o elemento está mais próximo já está no plural. Bom, então, psicólogos relatam veementemente às vítimas com câncer o apoio dos familiares para a realização do tratamento são indispensáveis. A frase ficou esquisita, hein? Essa parte final aqui ficou meio sem sentido. Bom, mas a gente já tinha encontrado o erro. Tá bom, um abraço, saudações rubro-negras. Segue em frente. Além de campanhas como Outubro Rosa, devem haver, gente, deve haver, tem o verbo haver. Isso aqui é uma locução verbal. Né? Uma locução verbal quando tem mais de um verbo funcionando como se fosse apenas um. E numa locução verbal, o verbo principal é sempre o último. E esse último verbo, que é o verbo haver, está no sentido de existir. Verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. Não tem pessoa, não tem sujeito. Sujeito inexistente. Nesses casos, tá, o verbo tem que vir sempre na terceira pessoa do singular. E o que ocorre aqui? Este verbo haver, ele acaba contaminando o verbo auxiliar. O verbo haver é um verbo impessoal. Essa característica dele contamina, é repassada. Essa característica é repassada para o verbo auxiliar. Este verbo auxiliar tem que vir no singular. Deve haver. Beleza? Maravilha. E não há mais verbos depois. O número de casos, letra E, o número de casos registrados com câncer de mama no Brasil, segundo pesquisas divulgadas, alertam não. É o número de casos, sujeito, é o número de casos, o núcleo é número, é esse número que alerta. Não são os casos, é o número, é a quantidade que alerta. Então, o núcleo está no singular.
É esse número que alerta. Porque se fossem poucos casos, tudo bem. Mas é um número justamente, né? A frase, embora não apareça ser um número grandioso, mas fica mais ou menos subentendido que se trata de uma quantidade, no mínimo, razoável. É esse número grandioso que alerta. Então o verbo tinha que estar no singular concordando com o número. Tá legal? E o resto aqui, porém acredita-se nisso. O verbo acreditar é um verbo transitivo indireto com pronome se. Verbo transitivo indireto. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Isso aqui é objeto indireto. Certo? O verbo acreditar, transitivo indireto com pronome se, esse se é índice de indeterminação do sujeito. Ou como nas escolas estão ensinando, PIS, partícula indeterminadora do sujeito. Nesse caso, o verbo tem que vir obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. E está. Perfeito. E por fim, para se obter uma reversão. Quem obtém, obtém alguma coisa. Uma reversão complementa a ideia do verbo obter, sem preposição. Esse termo seria, exerceria, desempenharia a função de objeto direto. Agora nós temos um verbo transitivo direto mais o pronome ser que veio antes. Verbo transitivo direto mais o pronome ser caracteriza a voz passiva sintética. Esse ser aqui é pronome apassivador, ou, como nas escolas ensinam, pass, partícula passivadora do sujeito. O que acontece quando o ser é partícula passivadora do sujeito? Este termo, que exerceria a função de objeto direto, assume a função de sujeito. Sujeito paciente, um sujeito passivo, um sujeito que sofre ação verbal. E esse termo, que assume a função de sujeito, uma reversão, está no singular. E o verbo também está no singular. Perfeito. Ou seja, o erro que acontece na letra E está apenas nesse iniciozinho aqui. Maravilha, galera. Eu acho que deu para passar bem aí uma orientação para vocês todos que pretendem fazer concurso organizado por essa banca, IDH Tech. Tá? São esses os assuntos que eu vi mais caindo em provas. Lógico que vocês têm que olhar mais, sempre se aprofundar. Mas, enfim, pelo menos a gente já deu um norte aí para você seguir nos seus estudos para os concursos organizados por essa banca. Valeu, galera! Não deixem de participar da Semana do Português, aquele evento maravilhoso, fantástico, extraordinário, que vai começar agora no dia 22 de agosto de 2023. Vai ser os dias 22, 23, 24 e 27 de agosto. Vou até escrever lá no iniciozinho. Certo? Então são os dias 22, 23, 24, 27 de agosto. Sempre às 20 horas, certo? É um evento gratuito online, basta você se inscrever. Português sem acento para concursos.com ou portuguêsparaconcursos.com.br, tanto faz. Beleza? Maravilha, galera. Grande abraço para todos e até a próxima.